O Isaac Siksu é uma surpresa assim, incrível a gente ter se conhecido no seminário. Ele é professor no Servo de Cristo. E a gente se conheceu e ele é mais jovem do que eu e o Rubinho, mais espivetado, e a gente se identifica bastante com isso. Fiz várias matérias com ele lá. É um cara que tem muita dedicação no aprendizado da teologia, e expõe de uma maneira muito legal e muito clara. E a gente acabou também se tornando amigos. E isso é uma coisa muito importante para a gente ter amigos que caminham na jornada junto. O ano passado, no mestrado na PUC, ele defendeu uma tese interessantíssima. Aliás, quando ele deu uma aula dessa no seminário, eu fiquei apaixonado pelo tema e achei aquilo incrível. Até porque eu trabalho com música, com arte, essa coisa de você olhar de uma maneira muito mais ampla tudo que Deus criou. Tudo é a boa criação de Deus, né? E como isso reflete na maneira que a gente prega, na maneira que a gente vive. E como eu disse ontem, na liturgia da nossa vida, que é um culto diante dos homens. Então a gente convidou o Isaac para estar aqui hoje conosco, falando um pouquinho sobre isso. E depois a gente vai ter um tempo aqui de bate-papo. Isaac, por favor, sinta-se em casa, essa é a ideia. Pode dançar, sapatear. O controle remoto está aqui, Rubinho? Posso só colocar Pode, fica à vontade. Você colocou no bolso. Está levando embora o nosso controle remoto, hein? Tomou posse, né? Está falando. Religada, gastando a bateria. Aqui, ó. Nessa altura aqui, acho que já vai. Foi, beleza. Fica à vontade. Valeu, mano. Boa tarde, gente. Alegria estar com vocês. Eu me sinto muito honrado e privilegiado por estar aqui com vocês. Como o Zé falou, ele é um amigo querido. Então, eu não tenho palavras para dizer o quanto eu fico honrado de saber que um amigo me convida para estar na casa dele. Então, eu e o Zé, a gente tem trocado muitas figurinhas para além da sala de aula. O Zé tem sido uma influência importante na minha vida como um jovem pastor plantando uma igreja em Santo André. Ele já experimentou todo tipo de experiência. Então, ele esteve com a gente lá na nossa igreja, lá em Santo André, no dia da nossa inauguração como igreja. E eu costumo dizer que as impressões digitais do pastor de vocês estão na minha vida, estão na minha igreja. Então, eu queria, de novo, dizer o quanto eu estou honrado e feliz por estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar um pouquinho desses temas que a gente tem articulado. Eu costumo dizer que tem duas categorias bíblicas de discussão. A primeira categoria bíblica de discussão está lá em Tito, no capítulo 3, que Paulo vai chamar de discussões fúteis e irrelevantes. Essa discussão não serve para nada. E tem uma outra categoria bíblica para discussão, que é a discussão de Atos, capítulo 15, versículo 3, que é uma discussão que produz fruto para a igreja. Eu não tenho dúvidas de que essa daqui é uma desses momentos em que a gente senta para discutir um tema tão importante. Eu acho que é um tema esquecido, mas ao mesmo tempo muito importante para a igreja de Jesus. E vocês todos, o Zé me passou a informação de que quase todos vocês estão envolvidos em alguma maneira com a área estética, a área da arte aqui na igreja. Então eu espero que esse tempo seja um tempo de bate-papo, em que a gente possa, enfim, trocar figurinhas. Já quero adiantar, eu não sou um artista. Eu sou um baterista frustrado que com 16 anos decidiu estudar teologia em vez de estudar bateria. No final das contas, eu não me tornei nenhuma das duas coisas. Eu não sou nem baterista e nem teólogo ainda. Então, enfim, uma hora eu vou chegar em algum lugar, não sei onde Deus vai me levar. Mas eu quero começar orando e pedir a bênção de Deus para esse tempo. E a gente vai orar, vai refletir sobre um tema espinhoso, mas eu acho que vai ser precioso para nós. Então vamos orar juntos. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado porque a gente pode refletir sobre essa temática da beleza, a temática da estética, a temática da Tua glória, que se mostra e que se revela ao homem a partir do belo. E, Pai, nos abre o entendimento durante esse tempo, juntos aqui, leva o nosso pensamento cativo a Cristo e que a gente possa crescer nesse processo todo, na medida em que a gente está
buscando ferramentas para te servir com mais zelo e mais eficiência. Então nos ajuda na nossa incapacidade e nos ajuda na nossa fraqueza. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, o tema que eu escolhi para falar com vocês, na verdade foi encomendado pelo Zé, é esse tema que você está vendo aí, teologia sinfônica, a beleza e o eikon do Deus invisível. São 3 coisas que a gente precisa trabalhar, e eu espero que ao longo desses próximos 35 minutos que a gente vai caminhar juntos, eu consiga explicar para você o que é cada um desses temas. Mas teologia sinfônica, a beleza e o eikon do Deus invisível. Eu saí na pressa de casa e esqueci de trazer os livros que queria recomendar, mas mesmo assim eu vou fazer a recomendação. 2 livros são os livros que estão me orientando aqui na minha palestra com vocês, nesse meu tempo de conversa com vocês. O primeiro deles é o título do livro é esse, Teologia Sinfônica, tá legal, da editora Vida Nova. O autor se chama Vern Poitres. Ô Zé, depois você consegue passar para o pessoal essa... Eu acho que a gente tem na livraria, tá. Então o primeiro é Teologia Sinfônica, de Vern Poitres, é da editora Vida Nova, capinha vermelha, ele é fininho. Até você que torce para o Corinthians, você consegue ler. Tá? Numa sentada daqui para Itaquera, vai fácil. Tá? Ele é fininho, fininho, fininho. Tá? O segundo livro é um livro um pouquinho mais denso, chama O Rosto de Deus, de Roger Scruton. Tá? O Rosto de Deus, de Roger Scruton, ele é publicado pela Realizações. Eu saí na pressa de casa, fui colocando todas as coisas na mochila e deixei os 2 livros lá que eu queria recomendar para vocês lerem. Então, se você não entender nada do que eu falar, vai lá nos livros, aí você vai entender tudo, vai ficar lindo, tá bom? Às vezes dizem que a gente como professor é facilitador, não, a gente é complicador às vezes. Então eu espero que, enfim, que fique claro para você o que nós temos aqui nessa discussão juntos. A primeira imagem que eu tenho para você aí é a imagem de um indivíduo que talvez você não conheça, um cara chamado João Damasceno. Ele foi um doutor da igreja antiga do 8º século. Até essa altura do campeonato ainda não existia essa divisão de igreja cristã protestante, igreja cristã católica, era igreja cristã. E o São João Damasceno, ele foi um doutor da igreja, um indivíduo extremamente importante por causa da defesa que ele fez na igreja no seu tempo. E deixa eu tentar explicar para você o que está acontecendo. Ali por volta do final do século VII, início do século VIII, mais ou menos onde ele estava nascendo e vivendo, surgiu uma controvérsia dentro da igreja cristã antiga, que é a chamada controvérsia iconoclasta. Você tinha dentro da igreja, especialmente da igreja chamada a ortodoxa oriental, que hoje nós conhecemos como ortodoxa oriental, um grupo de destruidores de ícones, indivíduos que estavam comprometidos em destruir toda e qualquer forma de apresentação artística da fé. Eles levavam e faziam uma hermenêutica literalista do texto do Antigo Testamento, quando o texto do Antigo Testamento nos proíbe de fazer qualquer tipo de representação da pessoa de Deus. Não farás imagem de escultura ou nem coisa alguma que há no céu ou na terra para representar o Senhor. Isso está lá em Êxodo no capítulo 20. E eles faziam uma espécie de uma hermenêutica literalista dessas passagens, especialmente do Antigo Testamento. E então eles começaram um movimento de revolução dentro da igreja cristã, especialmente ali naquelas igrejas que hoje nós conhecemos como a tradição ortodoxa, de destruição dos ícones, de destruição daquilo que dizia respeito às expressões artísticas e às expressões do belo dentro da liturgia do culto e tudo mais. O João Damasceno, nessa época, ele surgiu na história. Ele era um doutor da igreja, ele não era somente um indivíduo versado na teologia e no conhecimento da Escritura, mas ele era um indivíduo também que tinha conhecimento das letras, tinha conhecimento do direito, era músico, inclusive, e ele fez uma defesa simples, mas muito, muito, muito poderosa. Ele simplesmente falou, é o seguinte, gente, uma coisa muito simples que vocês precisam entender. Temos que ter, sim, uma representação artística da nossa fé. Temos que explorar os aspectos estéticos da nossa fé por uma razão muito simples. Deus decidiu fazer isso.
Deus, ele fez isso. Deus, ele é um Deus de imagem. Deus fala por meio da imagem. Deus é o Deus da imagem. Deus não é só o Deus da palavra. E nós que somos da tradição protestante reformada, a gente gosta muito de ser o povo da palavra, o povo da razão. E a gente se esquece um pouquinho, eu vou já voltar nisso daqui a pouco. E a gente se esquece dessa coisa da estética, da imagem, do cenário imagético que a nossa fé, ela evoca. E o João Damasceno falou, gente, vocês estão querendo anular um aspecto do nosso próprio Criador. E perguntaram para ele e falaram, prova aí para a gente onde é que Deus ele trabalha com a imagem. Ele abriu em Gênesis, no capítulo 1, versículos 26, 27 e 28, e disse, Deus ele decidiu botar sua imagem na terra, por meio do Criador. Façamos, pois, o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem rente ao chão. Ou seja, Deus, ele decidiu proclamar a sua soberania por meio da imagem. Imagem viva. Imagem estética. E deixa eu tentar chegar onde eu estou querendo chegar aqui com você. O que o João Damasceno está querendo remontar é aquilo que mais para frente os teólogos biblistas, o pessoal especialista em teologia bíblica, descobriu que o texto do Gênesis ele está querendo remontar uma cultura do Oriente Médio Antigo que é muito simples. Quando o texto de Gênesis está dizendo que Deus queria colocar a sua imagem na terra, o contexto cultural que está sendo evocado é o contexto dos imperadores, dos reis do passado, que quando conquistavam um determinado período e conquistavam uma determinada terra, uma porção de terra, um território, uma cidade, a primeira coisa que eles faziam para proclamar a sua soberania sobre aquele terreno conquistado era colocar ali o seu tótem, era colocar ali a sua imagem. Então, o rei que conquistava, a sua primeira medida de governo era destruir as imagens do rei anterior, do soberano anterior, e estabelecer a sua imagem. E aquela imagem estabelecida naquele lugar proclama a soberania deste rei sobre aquela região. Então, quando Deus ele fala, Adão e Eva, espalhem a minha imagem sobre a terra. Sede fecundos, multipliquem-se. Eu quero que tenha homem em todos os cantos desse planeta, porque eu quero que a minha soberania esteja sendo proclamada por meio da imagem. A imagem proclama. A imagem, ela não fala, mas fala. Ela não é propositiva, mas ela tem uma comunicação. Eu imagino aqui os designers que estão pensando e estão falando isso. Puxa, como uma foto, né? Ela pode comunicar muito mais do que às vezes palavras ou textos ou livros, etc. Deus, quando ele decidiu colocar o homem como portador da sua imagem, ele está dizendo, pelo simples fato de vocês existirem, andarem sobre a terra, vocês estarão anunciando a minha soberania sobre tudo e sobre todos. O segundo braço da argumentação do João Damasceno é o próprio Cristo. Ele fala, gente, Colossenses capítulo 1, versículo 15, ele é a imagem. Em grego, o ícone. Ele é a fotografia, e é interessante que o apóstolo Paulo ele faz questão de usar ali naquele poema uma construção que é a imagem, o ícone do Deus invisível. Mas como assim? Ícone de algo invisível. Como ele pode ser a fotografia de algo que não se vê? É um paradoxo maluco que aparece ali em Colossenses no capítulo 1, mas o João Damasceno, no seu brilhantismo teológico, ele fala, muito simples, é que toda a realidade insondável do Deus triuno, do Deus verdadeiro, do Deus que está acima de toda e qualquer consideração, esse Deus, ele se faz visto, manifesto, tocado, experimentado na pessoa do Filho.
Então o João Damasceno falou, visto que Deus é um Deus da imagem, Ele gosta de cenários imagéticos e trabalha, e se você quiser fazer, eu queria poder ter tempo para olhar pelo menos algumas porções do Antigo Testamento e ver como Deus faz questão de montar imagens, montar cenários para conversar com os seus servos. Deus ele não chama só para conversar como a gente chama para conversar aqui no Starbucks e tomar um café. Deus ele monta uma cena para trazer a gente. Especialmente, eu estou aqui na mente, por exemplo, o texto de Gênesis no capítulo 18, quando Deus decide se encontrar com Abraão, no mais alto calor do dia, nos carvalhos de Mamré. Depois, uma hora, dá uma olhada lá, você vai ver como a cena toda ela foi preparada, não foi pelo Abraão, foi por Deus. É a hora mais quente do dia, ele vem andando, tem todo um movimento, a tenda está perto, ele vai poder sair para fazer a refeição. Deus é um Deus da cena, Deus é o Deus da imagem, Deus é o Deus que se comunica de maneira imagética. E graças ao ministério e à contribuição não somente de João Damasceno e de muitos outros, a partir do século VIII, então, começou um movimento dentro da igreja cristã de ressurgência da arte e da cultura. Por isso que a gente chega no final da Idade Média, você já tem catedrais, você tem corais, você tem arte produzida, você tem cultura produzida, você tem artistas renomados no mundo inteiro, você tem uma série de produção de arte que contaminou todo mundo, e contaminou aqui no bom sentido. Porque graças ao ministério de homens que acordaram para o fato de que a nossa fé ela não é só uma fé racional, mas ela também é uma fé estética, então a gente tem esse ímpeto de criação e esse ímpeto de arte. Agora, deixe-me colocar uma coisa para você aqui. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículos 26 a 28, a gente vê essa coisa da imagodei. Deus nos criou à imagem e semelhança de Deus. E a grande pergunta que se levanta é o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus, né? Como eu, 1,91 m de altura, 122 quilos, consigo ser imagem e semelhança de Deus? É meio estranho, né? E pior, Deus ele é semelhante, eu sou semelhante a Deus, mas o Zé também entendeu? E aí, entendeu? E você é semelhante também a esse seu Criador. E a pergunta é, o que isso significa? E aí os teólogos começaram a se perguntar sobre o que significa ser imagem e semelhança de Deus, né? O que é esse negócio? O que na prática significa ser portador da imagem e da semelhança de Deus? E aí os teólogos tentando responder essa pergunta, eles falaram, olha, nós somos seres, por exemplo, comunitários, porque nós fomos criados à imagem de um Deus que é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, numa eterna comunidade trina. Então é por isso que a gente gosta de compartilhar a vida, é por isso que a gente gosta de Facebook, de Instagram, a gente gosta de dizer para os outros o que está acontecendo com a nossa vida. É por isso que a solidão machuca o homem de maneira muito profunda. Porque nós fomos criados com esse ímpeto para a comunidade. Nós somos seres criados à imagem de um Deus que é espírito. Então nós não somos só carne, né? Nós não somos só coração que bate, só perna que anda, só braço que trabalha, só cérebro que pensa. A gente também é espírito, nós temos um aspecto espiritual porque o nosso Deus é espírito, e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Então, nós somos seres comunitários, nós somos seres espirituais, mas também nós somos seres criativos e imaginativos. Porque nós somos imagem e semelhança de um Criador profundamente criativo e imaginativo. E aqui eu quero emprestar uma metáfora de Agostinho que eu acho sensacional. Quando Agostinho está refletindo sobre a Trindade, no seu livro Da Trindade, ele fala uma coisa que eu acho linda. Ele diz que Deus ele nos emprestou algo que pertencia somente a Ele. Nem aos anjos Ele deu isso. Ele emprestou ao homem a capacidade de materializar aquilo que antes só existia no mundo das ideias. Eu e você, a gente tem essa capacidade de materializar um negócio que está só na nossa cabeça. Você que é designer aí, você que pinta, você que toca, você tem uma melodia na tua cabeça, você tem um negócio lá na tua cabeça, e Deus nos emprestou essa capacidade de materializar essas coisas.
É claro que a nossa capacidade ela é reduzida porque a gente não pode fazer como Deus a partir do nada, ou ex nihilo, né? Como diz a teologia. A gente sempre usa alguma coisa que Deus já nos deu como ferramenta. Mas em alguma medida, diz Agostinho, nós fomos criados por Deus com essa capacidade de conseguir pensar alguma coisa, ter um negócio na nossa cabeça, e a gente tem o poder de falar assim, eu vou criar isso, eu vou fazer isso. E não somente eu estou falando de arte, não somente eu estou falando de cultura, eu estou falando de vida. A gente não sonha também com outros nós, outros eus, de manhã cedo, fala, hoje eu vou começar a construção de um eu diferente de mim. Não é assim que funciona? O Agostinho, ele faz uma reflexão linda no seu livro, quando ele está falando sobre esse aspecto da Trindade, como esse empréstimo de arte para nós. E eu comecei a entender Agostinho melhor agora que eu tenho uma cachorrinha em casa, a Benta. Eu e a minha esposa, a gente comprou a Benta, uma goldinha. Tem 4 meses agora. E a Benta está lá em casa. E a Benta, ela não acorda de manhã falando, eu vou escrever uma sinfonia. A Benta não acorda de manhã e fala, quer saber de uma coisa? Eu vou trocar a cor do meu pelo. Acho que preciso perder peso. A Benta não acorda de manhã e fala, olha, eu preciso rever aí o meu relacionamento com vocês que são os meus donos. A Benta, ela acorda para mim, a primeira coisa que eu saio do quarto, ela olha para mim, ela abana o rabo e corre para a tigela de ração. Porque a Benta não tem essa imago Dei. Eu e você, a gente recebeu emprestado de Deus essa capacidade de materializar o que antes só existe no mundo da ideia. E, de novo, isso não diz respeito só à arte e à cultura, isso diz respeito à tecnologia, isso diz respeito a todo e qualquer ímpeto criacional humano. A gente tem essa capacidade. E por que eu estou falando isso, gente? Porque quando a gente chega nesse momento, a gente descobre, então, que a imago Dei não é um status quo, não é uma característica como se fosse um crachá que a gente colocasse e falasse assim, Isaac e imago Dei. Não, imago Dei é ferramenta. Imago Dei é ferramenta para que a gente possa cumprir o mandato que Deus nos deu. O mandato de dominar sobre a criação. O mandato de desenvolvimento da criação. Deus, ele se faz honrado quando eu e você produzimos. Somos criativos, materializamos coisas que antes só existia na ideia. E aí Deus, ele fala, em outras palavras, eu estou tentando traduzir aqui, todo o capítulo 2 de Gênesis, quando Deus chama um homem para dentro do jardim, entrega o jardim para ele, a ideia mais ou menos é como se Deus tivesse entregue um diamante bruto na mão do Adão e da Eva, e falou assim, agora é o seguinte, a imago Dei é a ferramenta que você tem para refinar, para fazer com que esse diamante seja o melhor que ele pode ser. É isso que Deus fez com a criação para nós. Ele entregou a criação e falou, faça dessa criação o melhor que ela pode ser. Isso na teologia nós chamamos de mandato cultural. Então desenvolve arte, cultura, tecnologia, filosofia, ciência, teologia, medicina. Eu sou casado com uma médica, então toda hora eu estou discutindo sobre coisas da medicina com a minha esposa. E é impressionante. Deus nos chamando, nos vocacionando para esse mundo de arte, para esse mundo de criatividade, para esse mundo de imaginação. Só que aí, de novo, gente, a gente tem um problema, né? Porque a Bíblia não acaba em Gênesis 2. Se a Bíblia acabasse em Gênesis 2, ia ser lindo, ia ser fácil. Só que o problema é que vem Gênesis 3. E aí, Gênesis 3, esse nosso ímpeto criativo, que a gente quer escrever, a gente quer fazer um livro, a gente quer pintar um quadro, a gente quer fazer arte, quer fazer alguma coisa, esse nosso ímpeto criativo foi contaminado. É por isso que a gente tem hoje Tom Jobim e MC Kevinho. Deu para entender? Porque existe produção cultural boa e existe produção cultural ruim. Produção cultural de vida e produção cultural de morte. Produção cultural que eleva a alma e produção cultural que bestializa o homem. Produção cultural que faz com que a gente possa chegar no céu
por meio da contemplação e produção cultural e artística que leva a gente para o inferno. Por causa de Gênesis 3. Agora, note que o ímpeto não foi anulado em Gênesis 3. Ele pode sofrer deturpação, corrupção, ele pode cair um pouco. Tem hora que a gente rasga aquele negócio que a gente está produzindo e fala, está uma porcaria. Mas eu e você, nós temos esse ímpeto em nós, emprestado de Deus. Porque nós temos essa capacidade de materializar aquilo que antes só existia na ideia. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que essa é a base daquilo que eu chamo de fé estética. Por que essa é a base daquilo que eu chamo de fé estética? Porque a gente vive numa dicotomia burra. Ô Zé, eu esqueci de contar o tempo. Vai me dizendo, tá? Perdão. A gente vive uma dicotomia burra no mundo evangélico, especialmente no mundo evangélico pós-reforma protestante, que é o seguinte. Lá em 1517... Martinho Lutero, 95 teses, começou a revolução no mundo, as nações europeias começaram a se reformar, a deixar o jugo da Igreja Católica dos dias, das indulgências e tudo mais, você conhece a história. Só que a reforma protestante ela foi boa e ruim para o movimento artístico. Ela foi boa porque liberou o artista não somente para produzir num contexto religioso. Então a reforma protestante nos entregou, por exemplo, Rembrandt da vida, nos entregou Johann Sebastian Bach, nos entregou indivíduos que produziram não somente para o contexto eclesiástico, mas para o mundo. Antes, até a reforma protestante, a arte era um domínio do clero, era uma coisa que era restrita à igreja. Agora, por causa dessa herança anti-iconoclasta dos reformadores, especialmente de João Calvino, e aqui a gente está batendo num santo nosso, João Calvino não acreditava que a gente podia fazer imagens de Deus, as paredes das igrejas evangélicas, as igrejas reformadas, no caso, se tornaram brancas. E a gente passou a dar valor a uma forma de culto que é extremamente racional. Então a gente vai para a igreja e a gente quer que o pastor ele fale um negócio que seja racionalmente interessante, e quando ele explique o texto bíblico para a gente quer que o pastor faça um negócio tão maluco que quando a gente olha, a gente quer falar assim no final do culto. Puxa, eu nunca li esse texto desse jeito. Não é isso que a gente espera do pastor? A gente vai ouvir as estrelas evangélicas, né? Vai para os congressos, ouvir os grandes pensadores, os grandes pastores. E o que a gente está esperando? A gente está esperando que o cara tire um coelho da cartola do texto e venha com uma leitura racional, um negócio novo que a gente fala, uau! Eu nunca tinha visto isso no texto que o pastor pregou. E de novo, eu não estou dizendo que isso não tem valor, eu não estou dizendo que a exposição bíblica não seja importante, eu acredito que o povo de Deus é alimentado pela palavra de Deus, não estou negando nada disso. Mas o que eu estou querendo dizer é que a partir da reforma protestante, a partir do século XVI, a nossa fé se tornou extremamente racional, extremamente verbal. A gente se tornou não somente uma religião da palavra, mas também a religião do discurso. A gente se tornou a religião da logia. Mas a gente não é a religião do Logos. O Logos, o verbo encarnado, é a nossa religião, mas só que em vez de ser a religião do Logos, a gente virou a religião da logia, do discurso sobre o Logos, ou o discurso sobre Deus, ou o discurso sobre qualquer outra coisa. E a gente esqueceu dos aspectos estéticos da nossa fé. A gente esqueceu que a fé ela tem um elemento estético, que a fé ela precisa se manifestar de maneira estética. Agora, como eu propus para você, nós vivemos uma dicotomia burra, porque se nós não somos reformados, históricos, aqui eu estou batendo em mim mesmo, tá, gente? Porque eu sou um reformado, tradicional, batista, calvinista, aquele jeito lá que você conhece. Então, na minha igreja, a gente professa o credo, para você ter uma ideia. Então, aquela igreja histórica, logia, né? Igreja racional, fria, né? O pessoal diz. E aí você tem do outro lado os irmãos do existencialismo, né? Aquela turma que quer arrepiar a espinha. Eles não querem que o pastor fale um negócio que eu nunca pensei nisso. Eles querem que o pastor fale um negócio que aqueça o meu coração, que arrepia a minha espinha,
que o culto seja uma experiência em que de algum jeito eu vou ter aquela sensação de que está subindo um troço assim pelas costas, assim pela medula, e aí pega aqui no cocuroto, aqui atrás, assim arrepia tudo. Não sei se você já teve essa experiência no culto, mas se a gente não está aqui, a gente está aqui. Não, porque o pastor fala 50 minutos de exposição bíblica, meu Deus do céu, eu não aguento. Agora o louvorzão, que dá aquela arrepiada, e vem e a gente, sabe, aí legal, beleza, sensacional, e a gente fica nessa dicotomia burra. O que eu vim propor para você hoje é que a maneira da gente se libertar dessa dicotomia burra é resgatar os aspectos contemplativos da nossa fé. Abre aí comigo em João, no capítulo 1. Você certamente conhece esse texto. Versículo 14. Certamente você conhece esse texto. Olha só o que aqui diz o texto. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E olha só o que aqui o texto diz. E vimos, contemplamos. Interessante que João não diz que ele ouviu. Embora ele relate um monte de discurso de Jesus, embora ele fale para a gente, conte para a gente um monte de pregações do Senhor Jesus, ele faz questão de dizer que ele viu. Se você vai para a primeira epístola de João, ele consegue ser ainda mais estético, porque ele vai dizer, olha, o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que as nossas mãos pegaram. Não tem nada mais artístico do que isso. A gente não vai esconder isso de vocês. O que eu estou querendo propor para você, queridos, é que a solução desta dicotomia estúpida que a igreja evangélica, especialmente a igreja evangélica brasileira, entrou nessa espiral estúpida, é o resgate de uma fé estética e contemplativa. Por que eu estou falando isso? Porque contemplação é diferente de simplesmente observação. Contemplação, eu olho com a minha alma, eu olho com a minha vida, eu olho com tudo que eu tenho. E vai ser um olhar racional. Vai ser um olhar minucioso. Vai ser um olhar meticuloso. Mas também é um olhar que vem com o coração. É um olhar que vem com os meus afetos. É um olhar que vem com o meu ser. Em outras palavras, você que está na área de arte da igreja, você nada mais é do que alguém que precisa ajudar as pessoas na igreja a contemplarem Jesus. Com a sua música, com a sua mídia, com o seu design, com a série que você produz de arte, de decoração. E deixa eu explicar para você o que eu estou querendo dizer para você. Algum tempo atrás, teve aqui em São Paulo uma exposição de arte de um indivíduo chamado Kandinsky, que eu acho que você já deve ter ouvido falar, é um artista renomadíssimo. E ele teve a exposição das obras de Kandinsky lá no Centro Cultural Banco do Brasil. E a minha esposa, que ela é a artista da casa, não sou eu, ela é a artista, ela pinta quadros e tudo mais, ela é vidrada no Kandinsky. E aí eu, sabendo que ela curtia o Kandinsky, chegou uma pessoa da igreja e falou assim, pastor, é o seguinte, o Kandinsky está aí no Brasil, tal, não sei o que. Eu falei, não diga. Eu falei, tá. Então fiz uma surpresa lá com a Isabela, levei ela lá no Kandinsky. Eu confesso para você que até aquele momento eu não era um entendido de Kandinsky. Eu falei, Kandinsky, vamos lá, né? Vamos chegar lá. Quando eu falei para minha esposa que eu estava levando ela no Centro Cultural Banco do Brasil para a gente ver a exposição do Kandinsky, ela vibrou, deu uns pulinhos de alegria assim, de 3 metros de altura. E aí chegamos lá. E eu cheguei lá, sem saber muito quem era o Kandinsky, esse tal desse russo aí, o polaco, né? Esse cara aí que fez essas arte maluca aí e tal. Até uma hora que a gente foi andando e tudo mais, e aí eu parei na frente de um quadro.
bailarinas azuis. Que você olha de longe, parece um borrão azul. Parece que o cara pegou a tinta azul assim e jogou assim, vai aí, e vê o que vai dar. Aí eu fui assim, né? Passei, olhei, parei. Cheguei mais perto. Aquele troço começou a falar comigo. Eu falei, mano, tem uns negócios aí que eu comecei a reparar aí, velho. E de repente eu estava assim. E as bailarinas estavam tudo rodando, velho. E acredite, eu não bebo, não fumo, não faço nada dessas coisas. E o negócio estava... eu conseguia ver a bailarina rodar. Eu falava, mano... E aí eu comecei a olhar os detalhes. Falei, nossa, tem um tracinho aqui que faz toda a diferença do negócio, que não é azul, é um roxinho de nada. Que esse roxinho, nesse ponto do quadro, faz o negócio inteiro rodar na minha cara. É esse tipo de experiência que a gente precisa recuperar na igreja evangélica brasileira. Que as pessoas cheguem. E eu não estou dizendo que a gente tem que anular a racionalidade, desprezar o afeto, mas não é juntar as duas coisas, porque contemplação exige profunda racionalidade, olhar minucioso, investigação detalhista. Mas também é aquele negócio que para a gente, dá um soco na nossa cara e fala assim, cara, esse negócio está falando comigo. Esse negócio está mexendo comigo. E aí a Isabela falou, vamos? Eu falei, não. Vou nada, vou ficar aqui. Ela falou, tá bom, fica aí então que eu estou andando. Uma fé estética, essa fé que valoriza essa volúpia criacional nossa. Ela é a resposta para essa dicotomia burra da igreja evangélica de racionalismo e existencialismo. E aqui eu começo a caminhar para tentar responder alguns outros conceitos para você. E aqui eu quero emprestar esse indivíduo que tem sido objeto do meu estudo durante alguns dos últimos anos aí. Esse indivíduo é um teólogo suíço, católico. Pode falar isso aqui, Zé? Não tem problema não, né? Sou um católico, né? Tá certo. Então, um teólogo suíço católico, um indivíduo chamado Hans Urs von Balthasar. Esse indivíduo, ele decidiu mudar tudo. Ele viveu num período... A sua maior produção foi especialmente no período pós-guerra. Ou seja, ele viu a Europa destruída. Ele viu o mundo europeu desabar. Ele viu as grandes obras e a riqueza cultural da Europa ser bombardeada. 20? Tá. E ele viu a igreja perder também esse ímpeto e perder os olhos da arte. E com isso, o que aconteceu foi que a igreja foi se tornando cada vez mais lógica, cada vez mais sistemática, cada vez mais burocrática, cada vez mais hierárquica e cada vez menos interessante. E aí ele propôs para nós um movimento que eu acho que ele conseguiu nos dar um método para resgatar isso que eu estou querendo dizer para você de uma fé estética, contemplativa e bela. Que no final eu vou chamar de sinfônica. E ele propõe para nós uma coisa muito interessante. Ele diz, primeiro, que a gente precisa parar de acreditar que beleza é algo que está no olho de quem vê. A gente precisa parar de pensar que beleza está nos olhos do aquele que vê. Beleza não é algo subjetivo. Beleza é um elemento objetivo na criação. Da mesma maneira que o bom é objetivo, o verdadeiro é objetivo, o belo também será objetivo. Aqui eu estou pensando nos chamados três transcendentes platônicos: o bom, o belo e o verdadeiro. Então, quando a gente olha para esses chamados três transcendentes platônicos, ou os três transcendentes do ser, ele diz para nós que tudo que existe tem, em alguma medida, compartilhado esses três elementos: o bom, o belo e o verdadeiro. O que é o bom?
O bom diz respeito à ética, aquilo que a gente faz, diz respeito à nossa condução de vida. O verdadeiro diz respeito à epistemologia, diz respeito ao saber, ao conhecer, diz respeito àquilo que, como a gente sabe aquilo que sabe. E o belo diz respeito àquilo que é estético. Então você tem a epistemologia, lá na discussão do verdadeiro, você tem o ético na discussão do bom, e você tem o estético na discussão do belo. E aí ele falou para a gente, nós somos assim, o von Balthasar. Ele fala para a gente, nós somos assim, a gente gosta primeiro de montar uma teoria. Não é? Por exemplo, vamos plantar uma igreja. O que a gente vai fazer? Vamos ler livros sobre plantação de igreja. Aí começa a ler livros sobre plantação de igreja. Aí você lê livros sobre plantação de igreja. Aí você faz a teoria da plantação da igreja. Aí depois que você faz a teoria da plantação da igreja, você vai conversar com pessoas que estão plantando igreja no meio do processo. Para ver se você consegue ver e tal, e investigar o negócio e tudo mais. E aí depois a gente faz o negócio e vê se deu certo ou não. Por exemplo, eu lembro da primeira vez que eu tive que montar uma bicicleta minha. Minha Caloi BMX, azul e amarela. Os que têm mais de 35 sabem do que eu estou falando. E a minha Caloi BMX, azul e amarela, era a bicicleta mais legal que existia no mundo, no passado. E aí meu pai me deu de presente, só que meu pai é pastor. E ele sempre foi um zero para esse negócio de trabalhos manuais e pegar em ferramenta. Aí ele falou, meu filho, tá aí a bicicleta. Me deu um trambolho, uma caixa enorme. Tá aí a bicicleta. Eu falei, cadê? Tá aí dentro. Aí eu desmontei, a bicicleta saiu, toda desmontada. Eu falei, mas cadê a bicicleta? Tem que montar. Eu falei, pai, monta para mim. Ele falou, eu não, você que monta. Aí o Isaac, lá com 9, 10 anos de idade, teve que pegar o manual de montagem. Aí tem que ler. Primeiro tem que descobrir o que é uma porca. O que é isso? O garfo, o guidão, o selinho. Tem que descobrir os troços da bicicleta. Aí vai ver se alguém já fez isso, né? Ou será que tem alguém, o netinho, meu vizinho, tal, já montou uma bicicleta? Será que ele vai conseguir me ajudar e tal? Ver se alguém já está lidando com esse negócio? Não, então vou lá eu. A gente é assim, a gente começa sempre pelo... O que eu estou querendo dizer é que a gente começa pelo epistemológico, pela verdade. Aí a gente vai para o ético e a gente finalmente chega no estético. No belo, e contempla. Depois que montou o negócio, a gente olha para a bicicleta e fala, tá aqui a bicicleta. Aqui, a estética bicicleta. O von Balthasar diz, está tudo errado. Vamos inverter tudo. Inverte tudo. Vamos começar com a estética. Vamos começar a falar de religião a partir da estética. Especialmente nesse mundo moderno e pós-moderno. Diz um amigo Balthasar. Você já tentou conversar sobre fé com alguém em que você chega e diz assim, eu tenho a verdade. Epistemologia. Para você, para a sua vida. Qual que vai ser a reação? Ele vai dizer, cala tua boca, idiota. Agora, se você chegar para ele e falar assim, não com a epistemologia, você chegar com a ética e falar assim, eu tenho um jeito de viver certo para você. O pacote da vida perfeita eu tenho para você. O que ele vai dizer para você? Aí vem o Balthasar e diz, que tal a gente começar a dizer assim, vamos contemplar a beleza de uma vida que vale a pena ser vivida? Vamos começar olhando? Posso te mostrar? E aí o von Balthasar diz que a igreja precisa ser estética em sua apologética, na sua defesa da fé. Em vez de a gente ficar dando razões, a apologética é aquele negócio de ficar dando razões para a defesa da fé, né? Não, a gente tem que ter uma apologética estética, mostrar a beleza da fé. E deixa que a beleza faz o resto. Dostoiévski emprestou bastante deste conceito. Na verdade, ele veio um pouquinho antes, mas era alguém que mexia bastante com a estética. E ele falou uma coisa no seu livro Os Irmãos Karamazov. Numa fala do príncipe, ele diz, a beleza redimirá o mundo. Isso é profético. É um convite à contemplação. Então, se a gente começa a mostrar primeiro a beleza, e depois bota o cara no meio do negócio, e deixa que ele só descubra o que de fato é lá na frente,
aí eu acho que a gente vai começar a conseguir conversar com esse mundo aí. A gente vai começar a conversar com esse mundo que, quando a gente chega e fala, eu tenho a receita da vida correta para você, ele vai dizer, sai da minha frente. Eu tenho a verdade, você não. Ele vai dizer, sai da minha frente. Agora, quando você diz, quer vir contemplar algo belo comigo? Ele vai dizer, vamos lá. E o Von Balthasar, ele foi profeta porque ele nem viveu a geração que nós chamamos que é a geração da imagem. Os seus avós, os meus avós, eles eram a geração da leitura. Meu avô, ele tinha uma biblioteca invejável na casa dele. Os nossos pais, eles foram a geração do rádio. Eu lembro do meu pai contando para mim que ele ouviu a Copa de 70 no rádio. Porque, ainda que em 1970 a TV já existia e já estava sendo transmitida até em a cores no primeiro mundo, aqui no Brasil era todo mundo no rádio. E os teleevangelistas usaram o rádio para transmitir a fé. Então primeiro veio a turma dos teólogos com seus livros, seus panfletos, a sua escrita. Aí vem os teleevangelistas com a rádio, Jimmy Swaggart, o Billy Graham e todos. Hoje a gente é a geração da imagem. Os youtubers. E o pessoal quer ver, a rede social mais legal que o pessoal curte dessa molecada não é Facebook, sabe qual é? É Instagram, é YouTube. Eles querem ver. Von Balthasar foi profeta para essa geração e disse, vamos começar com a imagem. E aqui eu começo a caminhar para o fim. Ele propõe uma coisa muito simples. Beleza, ela é objetiva, dentro desses 3 transcendentais. E ela é a interseção de 3 elementinhos importantes. Em latim, integritas, claritas e consonantia. Tudo que é belo, ele compartilha essas 3 características. Primeiro, o que é belo, ele é íntegro, integritas. Ele é íntegro. Quando você chega diante de algo belo, você não precisa nem colocar e nem tirar numa peça bela. Você que é designer, sabe quando você chega naquele ponto que fala assim, mano, se eu mexer vai zoar? Quer colocando, quer tirando, quer botando algo a mais, quer colocando algo a menos, isso é belo. Por exemplo, você não precisa corrigir o sorriso da Mona Lisa. Você não precisa adicionar uma casinha lá no fundo do background da casa, do background lá do quadro da Mona Lisa. Você não precisa. É completo, é íntegro, está lá pronto, pleno. Você não tira e nem põe, você não corrige. Agora, não é só algo íntegro. É algo também que é radiante, claritas. Sabe aquele negócio de que bate o olho e... eu vou ali. Sabe que vem um manda-raios? É radiante, o belo é radiante. O belo, ele tem esse poder de radiação. E finalmente o belo, ele é consonância. Ele é harmonia. Eu vou contar uma história para você para tentar explicar o que é isso. Recentemente eu fui passar férias agora nos Estados Unidos com a minha esposa. Minha esposa deu uma jugular e falou, o negócio é o seguinte, a gente está 4 anos sem férias, ou a gente sai, ou você sai de férias, ou você continua pastor solteiro, escolhe. Aí eu falei, não, vamos sair de férias. E aí a gente saiu de férias, foi passar um mês nos Estados Unidos. Mas gente, como é muito tempo passar um mês fora do país. Deu tempo até da gente querer ir jogar golfe. Coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu brinquei de golfe numa época que eu estava estudando lá nos Estados Unidos e tal, mas nunca tinha jogado seriamente. Aí fui jogar golfe, lá num resort lá em Orlando. Aí fui jogar golfe, aluguei o equipamento, coloquei a luvinha, estava me achando. Aí cheguei lá para jogar golfe. Aí o instrutor começou a me ensinar o tal do swing, que é um negócio que você... Esse é o swing, é o movimento. De bater na bolinha. E ele me ensinou, me deu a teoria, falou que tem que trançar o dedo, que não sei o quê, é quadril, é não sei o quê, é esse músculo aqui, com esse ombro aqui, que mexe ao mesmo tempo. E aí eu falei, mano, eu não sirvo para isso. Até a hora que encostou do meu lado um cara que era profissional. Ele botou a bolinha. Só o jeito que ele colocou a bolinha, eu já olhei e falei, mano, esse cara sabe o que ele está fazendo.
Aí ele pegou, tirou o taco do bag. Eu falei, cara, que coisa linda. Coisa linda. Pegou no taco. E ele fez o swing mais bonito que eu já vi na minha vida. Harmônico. Cada parte do corpo dele fazia um negócio certinho no processo. Eu olhava para aquilo e ele bateu na bola, assim, a bola foi 200 jardas. Eu não conseguia passar de 40. E olha que eu tinha o dobro da força daquele cara. Eu fiquei olhando que isso é lindo demais. Por quê? Porque no movimento tem harmonia. O braço está trabalhando com o quadril, que está trabalhando com o movimento de mão, de punho, com a velocidade. Está tudo em harmonia. Você bate o olho nesse negócio e fala, que coisa linda. Lembrei do Baltazar na hora. Falei, está aqui, quando achei a encarnação da harmonia e consonância. Vou usar nas minhas aulas. Porque quando eu vou fazer o swing é tosco, não é harmonioso, é travado, é duro, é gordo. E aí diz o Baltazar, quando o íntegro se encontra com o radiante, que se encontra com o harmonioso, ali você encontra o belo. E ali, sabe o que é o mais legal? É que o belo, ele não precisa de validação para ser belo. Pode 1 milhão de pessoas chegar na Capela Sistina e dizer, não é bonito. É sim. Porque o belo é como o verdadeiro. Pode 1 milhão de pessoas dizer que a minha calça não é preta. Ela é preta sim. Pode 1 milhão de pessoas dizer que matar uma criança não tem problema. Tem problema sim. Porque o ético, o estético e o epistemológico, eles são objetivos. Eles não precisam da nossa validação. E aí, gente, o que eu estou querendo dizer para você é que o Baltazar, então, ele encerra dizendo o seguinte: quando a gente se encontra com esse negócio atrai a gente. O belo nos atrai. Por quê? Porque se nós somos a criatura de um Deus belo, de um Deus que é a beleza, o belo sempre vai nos atrair. Tudo que é belo vai ser atrativo aos nossos olhos, vai fazer com que a gente grude. É a bailarina do Kandinsky. Eu não conseguia tirar o olho. O belo atrai. A gente bota o olho. Eu lembro da primeira vez que eu vi a minha esposa. Eu fui pregar numa igreja solteira. Sabe pastor solteirão? Miséria. Aí fui pregar na igreja, um culto de jovens, na Igreja Batista Central de Santo André. Aí tinha lá uma turma de jovens lá. E eu vi aquela menina do lado, eu não conseguia parar. Eu preguei assim, olhando para ela. E terminou o culto, eu fui lá pedir o telefone dela. É ousado, né? Porque o belo, a gente não consegue tirar o olho do belo. Ele nos atrai. O Von Baltazar, ele vai dizer que nós somos eleitos pelo belo. O belo, ele nos elege. E quando ele nos elege, a gente não consegue. A gente vai. A gente gruda. Agora, o belo, ele não somente nos atrai, mas ele nos transforma. Ele produz um negócio na gente que modifica a gente em alguma medida. Sabe por que você acompanha a Gabriela Pugliese no Instagram? Não é porque ela tem um corpo escultural, não. É porque quando você olha o corpo da Gabriela Pugliese, você olha para dentro de si e fala assim, eu preciso cortar carboidrato. Você diz assim, eu preciso voltar para a academia. Porque o belo, ele não somente nos atrai, mas ele provoca em nós. Você assiste um filme, na minha época de adolescente, Um Sonho para Recordar. Toda menina queria, é belíssimo o filme, mas por que... Mas ele não é só um filme bonito. Toda menina queria viver aquela história, queria participar daquilo. Por quê? Porque o belo nos convida para entrar. As bailarinas estavam me chamando para dançar com elas lá do Kandinsky. Eu queria dançar, falava, vem cá bailarina que eu vou dançar com você hoje. Eu que não danço nada, vou dançar. Porque o belo, diz o nosso amigo Baltazar, ele não somente atrai a gente e capta a nossa atenção, mas ele também transforma a gente profundamente. Ele provoca reflexão na gente. Ele faz com que a gente fique... É impossível ser indiferente ao belo.
E finalmente, o belo nos comissiona. Ouve uma música bonita. Vê um filme legal. Você vai ser o missionário. Você vai sair falando disso daí para todo mundo. Quando você se encontra com um belo, ouve um sermão bonito. Você não vai dizer, pega lá no YouTube, lá, o sermão do pastor Zé, lá, que está lá na internet. Ouve, vai ser lindo. Porque o belo, ele nos atrai, o belo nos transforma e o belo nos comissiona. E aí é onde o Baltazar chega. Ups, faltou um. É a última foto lá do Pantocrator. Eu posso voltar aqui? Tem como voltar para mim? Foi? Legal. Cadê? Esse. E o Baltazar, ele fala assim, aqui temos o belo por excelência. O Cristo Pantocrator. Absolutamente íntegro. Em Cristo não tira e nem põe. A integridade do seu ser, a perfeição da sua existência, daquilo que Ele é, não somente daquilo que Ele faz. Em Cristo nós temos a radiação da glória de Deus. E em Cristo nós temos a harmonia de duas naturezas em uma só pessoa. E esse Jesus, quando Ele é visto como belo, Ele sempre atrai. E porque Ele é belo, Ele sempre transforma. E porque Ele é belo, Ele fatalmente vai comissionar. Quem se encontra com esse Cristo Pantocrator, quem contempla Ele, quem é atraído pela sua beleza, fatalmente será transformado e fatalmente será comissionado. Então eu vim aqui dizer para vocês que João entendeu, acho que entendeu isso lá em João 1, versículo 14, quando ele diz assim, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Aplicando de maneira muito simples, gente, eu e você, nós somos nada mais, nada menos do que esses indivíduos que Deus nos deu o privilégio para que a gente seja um pouquinho incentivador e alguém que contribua para que quando as pessoas venham para as nossas igrejas, se encontrem nas nossas reuniões, eles não vejam a gente, mas vejam quem realmente vale a pena ser visto. Contemplem. Contemplem com sua mente e experimentem com seu coração. Tenham uma contemplação que de fato atrai, transforma e comissiona. Era isso que eu tinha para conversar com vocês. Deus abençoe vocês, gente. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma coisa? Diga lá. É você? Você pode perguntar para o Rubinho. Rubinho, se você quiser, pode perguntar para o Rubinho, pode perguntar para o Isaac. Não, fica por aqui mesmo. Vamos ficar por aqui. Dá para ouvir. Se não, faz o seguinte, Melhor. Dá a impressão que a voz não chega aí na frente quando estou sem microfone. Não, eu queria, assim, fazer um comentário e me dar com uma pergunta, né? Eu não sei se os irmãos estão familiarizados com a crítica da história da arte do Francis Schaeffer. Certo? Dentro dessa crítica que ele faz, ele meio que propõe um sistema onde a arte funciona meio que como um meio de transmissão do pensamento corrente, certo? No sentido de que, se observando a arte de um determinado período, você consegue entender qual era o pensamento corrente naquele período, né? E ele propõe um sentido para que isso se espalhe, no sentido de que as ideias primeiro surgem por uma elite intelectual que propõe uma série de ideias, e essas ideias depois chegam aos artistas que, através da arte, popularizam essas ideias, que primeiro atingem as classes mais baixas
e, por último, sempre atinge a classe média. A classe média, nesse sentido, é sempre um passo atrasado em relação a, digamos assim, a vanguarda artística e intelectual do seu tempo. E isso, às vezes, é bom, isso, às vezes, é ruim. Depende do que é a vanguarda do seu tempo, né? E aí, ele prossegue nessa crítica, né? Mostrando ao longo da história da arte, e aí ele chega até o ponto, né, onde o existencialismo toma conta da filosofia. E a arte acompanha e começa a perder o sentido, né? Então você começa a ter arte moderna, por exemplo, o dadaísmo, e as coisas perdem o sentido e a arte começa a não comunicar mais muita coisa para as pessoas. Mas isso se torna, como sempre, como o movimento, como sempre, se torna o popular, o corrente, né? E nesse sentido, eu acho que até junto um pouco a palestra do Isaac com o do Rubinho, vocês acham que a igreja se perdeu nesse jogo, porque no fim das contas a gente não tem o domínio da arte para de fato espalhar a mensagem, né? Porque a arte em si ela precisa carregar uma mensagem. Não existe arte vazia, sempre tem um fundamento em alguma coisa. E aí parece que a nossa separação do sagrado e profano, né, que vocês comentaram, que a gente faz, colocou a arte para o lado de fora e a gente perdeu esse campo da arte para essa filosofia contemporânea, né? Não sei se é um termo muito correto, mas enfim. Então a gente vê, por exemplo, e eu achei até ousada a afirmação do Isaac de que o belo é um valor objetivo, né? Porque quando eu escuto a Anitta, eu não acho belo, né? Eu acho bem ruim. Mas você está certo. Mas algumas pessoas acham belo. Objetivamente ruim. Né? Enfim, não sei se foi muito clara a minha pergunta, assim. Eu só queria ouvir alguns comentários de vocês nesse sentido. Eu não sei se é uma visão muito utilitarista da arte. Se a visão arte cristã perdeu, como perdeu no modernismo, a capacidade de fazer uma leitura, aí sim, objetiva da realidade e trazer uma resposta? A igreja também perdeu isso? Eu creio que a arte que a igreja tem feito hoje, ou tentado fazer, ela é publicidade só. Perdeu-se essa capacidade de anúncio. É anúncio de evento. E fica aquela coisa óbvia demais, chata demais, presunçosa, eu penso, né? E eu acho que vem dessa incapacidade da gente de admirar só o belo, sem razão objetiva e tudo, né? É aquela constatação que a gente vê que tem um autor que diz sobre isso, que a arte não precisa de justificativa. É o Hans Huckmacher. Huckmacher, exato. Vocês devem ter lido, ele fala lá, por exemplo, de Deus ter cobrado de fazer uma romã azul, né? Pintarem uma romã azul lá no templo, uma coluna que não sustenta coisa alguma. Nós exigimos, nós cobramos nós mesmos um porquê, para quê, coisa utilitarista. E não há coisa mais chata do que isso, né? A gente deixa de surpreender, deixa de ser veículo de Deus falar mais do que Ele queria ter falado, né? Ou deseja ter falado. Não sei se... Você acha isso também? Eu concordo com o Rubinho. Tem um comentário que inclusive está na internet, se vocês quiserem depois procurar, é um comentário do Roger Scruton que está no YouTube. Inclusive eu postei ontem na minha página. O título do documentário é Por que Beleza é Importante? E ele vai falar sobre esse aspecto utilitarista que, com o advento da pós-modernidade, as pessoas elas pararam de ver o valor intrínseco das coisas e começaram a atribuir valor às coisas a partir da maneira como a gente usa elas. Então, uma visão utilitarista do mundo. Então, ele começa fazendo, inclusive, uma reflexão acerca da arquitetura, como os prédios ficaram feios. Tem algum arquiteto aqui, desculpa se eu estiver ofendendo, mas como a arquitetura se tornou pobre em nome
do utilitarismo. Você tem hoje pombais de prédios feíssimos, quando você compara com a arquitetura do passado, vitoriana, a clássica, enfim, etc. Que, de fato, quando você olha para um prédio vitoriano, você olha um monte de rococó e fala, para que isso que serve, né? Na nossa mente pós-moderna. Vem o pós-moderno e fala, isso não serve para nada, então tira. Mas não, ali está um valor intrínseco que é o valor da beleza. Aquilo lá, só por estar, é importante. Entendeu? Então, isso se aplica a tudo. Então, no final, e a argumentação do Roger Scruton é muito, muito interessante, que ele não somente fala isso nesse documentário, mas ele fala nesse livro que eu acabei de citar para vocês, do Rosto de Deus. Ele fala que se a gente parar de ver o belo e a arte como um ímpeto humano, onde Deus fala com a gente vai ter valores corrompidos, vai ter arte corrompida, vai ter economia corrompida, corpos corrompidos, enfim, tudo corrompido, música corrompida, tudo vai ser degenerativo, né? Mas eu acho que também tem um ponto da arte cristã, ela não precisaria ter seguido esse movimento, porque a gente tem uma ação profética. Aí eu empresto o que o Rubinho falou do humor. Nós, como cristãos, somos sempre a pedra no sapato. Nós somos João Batista, que o cara quer arrancar a nossa cabeça toda hora. E a música cristã, vamos falar agora da nossa realidade brasileira, da nossa música, que é onde eu milito, ela se tornou um segmento de mercado e ela começa a existir para fazer esse mercado girar. Então a gente faz o que vende a gente faz. E ninguém está preocupado em cutucar profeticamente e incomodar o que precisa ser incomodado. E nem de dar respostas às pessoas que estão perguntando. Aliás, a gente dá resposta para coisas que ninguém perguntou. Então, acho que nós, como cristãos, não poderíamos jamais entrar num ciclo vicioso desse. A gente tem muito conteúdo e a gente tem a leitura com a lente do Evangelho para falar, é isso aqui que a gente tem que falar, aqui que a gente vai ter que bater. Aqui a gente concorda e aqui a gente discorda. Mas não. O cara cantou, falei ontem, né? O cara cantou da chuva, vendeu bastante, todo mundo faz música de chuva. O outro cantou apaixonado, o CD fez sucesso, todo mundo agora está apaixonado. É Ctrl-C, Ctrl-V, porque a nossa arte virou para consumo do mercado. Você não pode, por exemplo, ver um artista cristão pintar um quadro de uma montanha. Tem que ter uma cruz na montanha, porque senão não é cristão, não vai vender na livraria. E eu brinquei aqui ontem, se um cara fala assim, Zé, sua filha é bonita, elogiou a mim. Elogiou a mim. Seu filho é inteligente. Eu fiquei cheio. Mas ele elogiou meu filho. Quando você contempla a criação, você também glorifica a Deus. Quando você diz, isso aqui é muito bonito, e Deus fala, fui eu que fiz. Nós perdemos isso. Posso fazer um adendozinho só? O Huckemacher, ele faz um comentário muito interessante em termos disso. É que o Huckemacher, ele vai falar que está no cristianismo a redenção da arte, no sentido de que o belo, ele deixa de ser meramente platônico, no sentido grego. Então, porque você pega lá o amor platônico, a musa platônica, é o indivíduo que só contempla, só olha, só vislumbra, só tem um elevo da alma. Quando a gente vem para a beleza do Criador e a beleza de Cristo, essa beleza, ela implica em missão. Você contempla, mas você se mexe. Você contempla, mas você anda. Você contempla, mas você faz. Então, o Huckemacher, ele faz essa distinção, e eu acho ela brilhante, exatamente por isso, porque se a gente para na discussão estética e simplesmente levanta o valor intrínseco do belo, a gente caiu em platonismo. A gente só está lá observando a beleza pela beleza. Só que no cristianismo, a beleza ela é redimida na medida em que ela nos faz agir. É aquilo que o Balthasar falou, atrai, transforma, mas também comissiona. Como é que você chama? Simone. Tudo bem, Simone. Você é daqui da igreja ou não? Eu estou visitando a igreja. Visitante não pode fazer pergunta ainda, não. Pode, brincadeira, pode falar. Então tá, já vim 3 vezes. Ainda sou visitante? Não, não é mais. Não é mais. Quando ele falou da ética, me lembrou Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama.
E agora você falou que não adianta só a gente contemplar, né? Então termina o versículo. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas, ponham em prática. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Então eu acho assim, quando você foi falando tudo que eles caracterizaram, né? Quando você falou da ética, me veio esse versículo, e eu acho que completa com isso que você falou, né? Que não é só ficar lá vendo, é você pôr o belo Põe para fora. em ação, né? É por isso que Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. O bom, o belo e o verdadeiro. Tá? Eu acho que a igreja tem perdido muito. A igreja, vamos lá. A igreja é sempre santa, pura, perfeita. Os crentes, né? Eu adorei aquela. Jesus é bom demais. O que estraga é o fã-clube, né? Nós temos perdido essa noção de excelência que os antigos tinham. Eu me lembro quando eu levei o Ed René para conhecer o templo, os Jerônimos lá em Portugal, o mosteiro dos Jerônimos, e levei-o para conhecer umas partes lá de Lisboa, e ele falou assim: Rubinho, onde é que foi que a gente perdeu essa noção de excelência? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Beleza, a gente matou a arquitetura, qualquer salão, qualquer barraco serve, né? Aí não podemos fazer imagens de escultura, adorar imagens de escultura, tentar reduzir Deus a uma coisinha que a gente fabrica e passa muito mais de uma pintura, de uma escultura. E a gente matou a escultura, matou a pintura, né? E qualquer coisa para Deus serve. A gente também perdeu a noção do poder de Deus, de Ele falar, e a gente quer tirar as conclusões pelas pessoas. Teatro evangélico, vocês me desculpem, eu posso estar fora. O nosso não, Não, glória a Deus. Mas não me chamem para ir assistir peça e tal. Eu já fui em algumas peças de crente aí. Aquela coisa não permite que você tire conclusões, que você se surpreenda. Tem que ser aquela coisa panfletária, uma peça de publicidade. Eu acho que passa tudo por aí. Um pouquinho da nossa presunção no fazer a excelência, fazer como para Deus mesmo, né? Olha quanta gente. Eu tenho uma pergunta para os dois, e até para o Rubinho, que falou também de ironia, de utilizar. Como que vocês veem agora, a gente pensando daqui para frente, como a gente pode utilizar essa arte, com tudo isso que vocês falaram, com propósito, missão? Porque eu vejo, assim, inclusive tem uma pessoa que eu comecei a seguir no Instagram também, por ser muito visual, e ele começou a desenhar, ilustrar ilustrações com algumas coisas muito com muita palavra bíblica, e eu comecei a segui-lo e pesquisar e tal. Achei interessante, eu achava que ele era até evangélico, e quando ele veio fazer uma exposição aqui da arte dele, fui conhecê-lo e comecei a trocar ideia, e ele falou que ele não era evangélico, que aquilo me surpreendeu pela mensagem que ele passava, e muitos evangélicos estavam seguindo ele, achando que ele era, pela mensagem que ele passava. E aquilo realmente eu comecei a enxergar de outra forma, essa arte, o que você está falando, o que você está expondo. E a partir do momento que ele postou alguma coisa que tinha a ver com a mensagem de Jesus, que falava e tal, só que não agradava aos evangélicos, nossa, o pessoal caía em cima, e a crítica pesada e tal. E nós, né, os evangélicos, têm essa fama de pegar pesado na crítica, de ser muito tradicional. Como que a gente lida com essa crítica? Querendo ter humor, como o Rubinho estava falando, querendo ter uma ironia, querendo passar a mensagem de outra forma. Como que a gente vai lidar com isso? Querer fazer uma coisa diferente desse propósito, saindo dessa cabeça, né, fechada, e a crítica vai ser pesada, vai vir aquelas interpretações erradas. Como que vocês acham que a gente poderia pensar nisso? Pois é, você... Eu tenho uma teoria.
Mas é porque eu já vivi muita coisa. A pessoa quer fazer uma crítica, ela precisa pegar uma senha e entrar na fila. A gente não pode parar por causa de crítica, né? Não tem que fazer. É certo. É certo, a gente tem que fazer, não importa. No caso da música, eu faço letra com crítica ao sistema, com crítica. Eu faço. Tem gente que não gosta, o gospel eu não gosto, mas dane-se. Pega eu. Entendeu? Acordei, não quero mais fazer isso. A gente pode ser, eu acho que a gente tem que ser uma voz que clama no deserto mesmo. A gente tem que ser o maluco que vai ao contrário, que está dentro de um barril pelado. Esse é o nosso papel, né? Porque a gente fala, mas eu vou dizer para você, eu estou muito pouco preocupado com o que os evangélicos vão dizer. Eu estou bastante interessado em aquela massa que é o nosso objeto da missão, como eles estão encontrando a beleza do que a gente diz e sentido no que a gente diz. Então, quando eu encontro alguém que fala, pô, isso aí fez sentido para mim, eu falo, yes, alcancei, eu queria alcançar, eu queria falar, eu queria dizer, porque senão a gente vai continuar aqui na praça dando milho aos pombos, vai ficar sempre falando as mesmas coisas. Então, um conselho que eu tenho é dane-se a crítica. Agora, é claro, você pode falhar na sua missão, falhar e tropeçar no pecado, vai vir sempre alguém para te admoestar. Isso não é crítica, isso é um ensino para te colocar no rumo. Agora, um cara me falou uma coisa muito séria. Se você está certo, tem fundamento, acredita no que você está fazendo e segue. Acredita no que você está fazendo. Paga o preço, né? Paga o preço, vamos embora. É o preço de ninguém entender e tal. E outra coisa que eu acho, tem um pouquinho que você estava falando da postura dos crentes, nós precisamos tomar um chá de Simancol e de entender que nós não temos uma patente de Deus, o copyright de Deus, e Deus só fala com nós, Deus só vai aonde eu for, e se eu não for, Deus é paralítico, se eu não falar, Deus não fala, e ficar esperto, Deus está falando coisas aí desde sempre, pela boca de gente que você julgaria um Zé Ninguém, alguém completamente fora de Deus, longe de Deus, e Deus está falando conosco através dele, né? E às vezes a nossa crítica vai um pouco, não uma crítica legítima, de você, mas objetiva e tudo, mas de você se sentir o dono da cocada preta. Né? Meu termômetro ele é muito simples. Se eu estou apanhando dos dois lados, está certo. Se os coxinhos e os mortadela estão me batendo, tá bom. Se os históricos e os penteca estão me batendo, tá bom. Se eu estou apanhando dos dois lados, eu estou bem. Se eu estou apanhando só de um lado, eu preciso... Opa, será Deixa eu mexer um pouco com o outro para apanhar um pouco mais. Deixa eu ver. Então, o meu termômetro é esse. Na minha igreja, a gente passa por isso. Então, eu sou de uma igreja histórica, batista. É uma igreja que tem um peso da tradição, que tem um peso da tradição teológica, tem um peso da tradição litúrgica, tem uma série de pesos. O nego faz exegese no bom dia que você dá, né? Faz exegese no bom dia. Bom, né, e dia e tal. E aí o pessoal fala... E aí eu tenho a turma dos batistas, que eu gosto de brincar lá na minha igreja, que são os bigode grosso, né? O batista do bigode grosso. Então o batista do bigode grosso está batendo em mim? Tá. Mas os batistas liberal, carnal, sacana, estão me batendo também em mim? Estão me chamando de coxinha? Estão me chamando de certinho? Então, se o cara lá do bigode grosso está me chamando de libertino e o cara lá, carnal, está me chamando de certinho, eu estou bem. Agora, o problema é quando um ou outro para de falar. Aí eu falo, opa, preciso me tocar. Para quem está com o microfone? Tem uma moça aqui. O Isaac faz um casamento. É que eu vou fazer um casamento daqui a pouco, gente. Tá? Mais 15 minutinhos dá. Tá bom. Boa tarde, bem rapidinho. Você falou sobre a beleza, você, Isaac. E esses dias eu gosto muito de pinturas, e de pinturas de negras. E esses dias eu achei uma negra nua, uma pintura muito bonita. E eu pensei em atentar, em postar, né? Colocar ali, era um quadro. Ao mesmo tempo que eu pensava na beleza daquela pintura, na representação daquela negra nua, eu pensava
onde foi que a igreja, em que momento, e eu queria perguntar isso para você, para o Rubinho, para o Zé, em que momento que a igreja demonizou, não sei se é essa palavra, a beleza da estética, do nu, do corpo, do físico, usa bases, né, digamos assim, bases bíblicas, né, se pode chamar assim, para que seja completamente pecaminoso a contemplação do próprio corpo, da própria estética, isso eu estou falando do físico mesmo, da mulher, do homem, da beleza. Não aquela beleza que a gente constrói numa academia ou dos músculos perfeitos, mas a beleza do humano, do corpo mesmo. Em que momento que isso foi demonizado ao ponto de hoje a igreja evangélica, os evangélicos se absterem disso ou de repente excluir quem possa pintar ou gostar ou achar bonito ou cantar o corpo, a estética do corpo, a beleza do corpo humano? Eu acho que foi em Gênesis 3, Gênesis né? 3. Adão e Eva eram Adão e Eva peladão. estavam pelados. E aí entrou o pecado e a nudez perdeu o valor intrínseco do... É que eu não quero ficar dando aulas aqui, mas existe uma teologia belíssima do corpo. A Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus também até nos aspectos físicos. Nós somos desenhados por Deus desse jeito como a gente com membros, com esse corpo, mulher com a estrutura do corpo feminino, homem com a estrutura do corpo masculino, porque existe um testemunho de Deus nisso daí, resumidamente. E o corpo, ele se tornou objeto também da distorção satânica que vem do pecado. E aí, quando eles abriram os olhos, olharam para si e viram que estavam nus. Então, eles tiveram problema com uma nudez que Deus não tinha problema. Então, eu diria para você que foi no jardim, né? Mas eu acho que nessa existência nossa aqui, até sermos redimidos, é muito complicado você falar disso, porque você nunca vai conseguir expor a nudez, porque ela não depende só de você, ela é objeto de desejo e de sexualidade, de comércio, de sensualidade. Então, no mundo que a gente vive, obviamente você pode admirar, mas vai ser muito complexo você tornar isso algo aceitável comunitariamente e transformar isso numa doutrina estética e que a gente vai fazer, por exemplo, uma praia de nudismo aqui na igreja, todo mundo vem peladão. Não vai rolar. Não vai, porque isso é impossível, eu acho impossível no mundo que a gente vive. Tanto que hoje eu não coloquei, eu olhei, admirei, eu guardei a imagem para mim, eu mostrei para minhas amigas, né? Falei, olha que pintura muito bem feita, mas eu não coloquei, devido a esse pensamento de que não tem como. Mas foi lá, eu também acho que foi no Gênesis mesmo. Alguém mais levantou a mão, a moça ali? Rapaz do boné ali também. O Léo vai perguntar da beleza da estética nordestina, vai perguntar dos artistas de São Luís. O que eu queria colocar é que a arte, para ser bela, ela precisa necessariamente ser harmônica e atrativa, porque existe uma arte que ela é provocativa e que ela nos leva à transformação, e não a que é manchada pelo pecado muitas vezes, mas existem pinturas, obras abstratas que não são necessariamente bonitas, entende? Mas aquilo nos desperta sentimentos e tudo mais. E essa arte, eu acho que tem um papel, né? E esse papel, ele é bonito, ele é necessário, relevante. É isso que eu queria pontuar, né? No meu caso da música, tem o dodecafonismo. Você tem os acordes dissonantes, você tem as notas outside, fora dos campos harmônicos. Mas elas não são feias. Feia é o errado, é você tocar errado, a nota errada. Mas tem combinações que são estranhas. Ou alguns quadros, alguns impressionistas, que é muito estranho. Mas não é não harmônico, ele tem uma harmonia diferente daquela que a gente talvez tenha como padrão. Porque tem coisa que é errada, que está fora do lugar. Acho que é nesse aspecto. Eu não usaria a palavra não harmônica, mas é uma outra harmonia que eu não conheço. Porque na música é uma harmonia que eu não conheço, né? Então, parece, vai ouvir jazz, para quem ouve jazz a primeira vez, parece que está tudo fora. Mas é uma harmonia diferente do que a gente está habituado. Mas é belo. Entendi. E é uma tensão.
Sim. É que tem a questão, por exemplo, das obras dadaístas, que muitas vezes quem olha fala, não tem sentido. Mas eu entendi o que você quis dizer, que é no conjunto do contexto que aquilo cria harmonia, apesar de ser dissonante. Entendi. Eu acho que é isso. Perdão. Imagina. Sem problema. Eu queria fazer uma pergunta, porque dentro da faculdade a gente sempre, quando vai estudar a respeito da arte e tudo mais, sempre é colocado para a gente a escola de Frankfurt, sempre são teorias ou teóricos de corrente marxista e tal, e que, de certa forma, às vezes eles levantam a pergunta correta, só que os causadores do problema são os errados, que é a minha forma de ver. Esse semestre na faculdade, eu estudo design gráfico, eu estava desenvolvendo um projeto falando de um estudo de como a cultura underground ela se tornou aquilo que ela mais combatia, né? Que a cultura underground ela é uma cultura que ela era contra o comércio, contra o mainstream e tudo mais, era contra o consumo. E hoje, se você for, sei lá, em qualquer shopping, você encontra camisas a rodo do Ramones, canecas, etc. Roupinha de bebê com estampa do Ramones, ninguém nunca nem ouviu uma música deles, né? Então, tipo, eles viraram o comércio. E eu quis colocar, dentro dessa minha pesquisa, eu quis colocar alguns pensadores como o Huckmacher, quis levantar um pouco a questão das esferas da sociedade do Doiver, tal, ali, que são pensadores cristãos, etc. Só que o meu professor, e ele joga muito na cara da gente que ele é doutor em estudos da cultura e tudo mais, ele não aceitou esse tipo de coisa. Porque, para ele, quando você traz esse tipo de pensador, é como se fosse, sei lá, você poderia usar uma frase desse cara numa epígrafe, mas não poderia utilizar o pensamento desse cara como sustentação do seu pensamento. Sendo que eu enxergo a arte da mesma forma que a gente está debatendo aqui hoje. Eu não consigo vê-la desassociada de Deus. A partir do momento que a gente distancia a arte de Deus, ela deixa de ser arte e passa a ser essa coisa estranha que a gente tem hoje. Então, assim, como vocês falaram sobre teorias que vocês defenderam dentro da faculdade, mestrado, etc., eu queria saber como que a gente consegue validar esse conhecimento de teóricos, estudiosos cristãos a respeito desse tema, sem que a gente seja rechaçado de estranhão e que Reaça. não seja, tipo assim... Reaça. De reaça, exatamente. Mas não é só pela questão do ser reaça, mas é a questão de o cara não levar em consideração o meu pensamento, porque ele parte de uma premissa de que a arte ela é uma conexão com algo eterno, assim, com Deus, no caso. Cara, você não vai conseguir isso. Eu sou pessimista. Ainda mais na academia. Ainda mais na academia. A academia foi sequestrada pelo marxismo cultural, a academia foi sequestrada por esse movimento moderno de degeneração de tudo que é conceitual e que tudo que é clássico. Então, tudo é um processo de degeneração. Então, cara, dança o jogo dos caras, pega teu diploma e vai viver tua vida. Simples assim. São democráticos até que eles são confrontados. Aí a academia está complicando. Mais uma, dá mais tempo para mais uma. Eu já estudei design de interiores, eu fiz o curso técnico, né? Trabalhei um tempo nessa área como funcionária de um escritório, não como designer, assim, não tive muita experiência criando, enfim, mas eu auxiliava nos projetos. E às vezes eu me peguei refletindo assim, será que nós que somos cristãos, será que é correto a gente ter uma poltrona de 12 mil reais em casa? Ou, enfim, gastar muito dinheiro em coisas que são assinadas por designers. Será que isso é correto, é ético? Enquanto a gente poderia estar investindo em ações sociais, enfim, ajudando ao próximo, ajudando outras pessoas. Eu até fiquei pensando será que será que eu sigo nessa área? Eu posso estar caindo na parte do consumismo, né? Querer ficar comprando coisas. Enfim, não sei se deu para entender muito bem o que eu quis dizer. Você é o pastor dela. Mas ela falou que faz só um mês que está vindo na igreja. Você já é pastor.
O mundo é um grande mercado. Antes da queda, era assim, ó, semente, vocês pegam aí, plantam, árvores, os animais, tudo é de vocês, está tudo dominado. Depois do pecado, é suor e cardos e abrolhos na terra. Então, eu suei para ter essa laranja aqui. Você vai ter que me dar 2 cachos de banana para ter laranja, e essa terra aqui é minha. Aí você começa a ter mercado. O mundo é um grande mercado. É muito difícil a gente sair disso. A gente tem que fazer o reino de Deus rodar dentro desse programa, desse mundo, é complicado. Você produz arte e a demanda vai determinar o lucro, ou melhor, vai determinar o preço, né? E aí a ganância vai determinar o lucro. Mas isso não pode evitar de você ser uma artista disso. Acho que, como cristãos, no mundo que a gente vive, nós estamos sempre sabotando o sistema. Eu acho que nós temos esse papel então, sei lá, você criou uma cadeira, uma empresa achou aquilo fantástico, quer investir no seu projeto, começou a vender a cadeira por 10 mil reais, seu nome ficou famoso, você vai e lança uma cadeira mais bonita e você vende na internet por 100 conto. Você sabota você mesma, e você está sempre pregando que não é isso. É como um pregador que fica famoso e querem pagar não sei quanto para ele pregar, não sei, ele fala, não, eu vou estar na minha igreja, e não adianta o quanto você me pague, não é isso que eu quero fazer. Mas os teus livros vão vender muito. O John Stott, meus livros eu dou para a ABU e eu vou viver uma vida simples. Eu acho que o cristão, ele não pode fugir da produção de uma boa arte, de interferir na cultura, de uma boa contribuição do papel que ele tem, do talento que ele tem, por causa do comércio. Se for preciso, sabota o sistema, mas não deixa de criar por causa disso, né? Nunca aconteceu comigo, minha música nunca vendeu muito, eu nunca fiquei rico, mas se acontecer, é isso que eu vou fazer, mas eu não acho que vai acontecer. Eu posso ser mais coxinha? Irmã, você tem dinheiro para ter a cadeira de 12 mil reais? Não, para ela comprar. Se ela tem dinheiro. Se ela tem dinheiro para comprar, e isso não afeta a vida dela de contribuição no reino e tudo mais, compra e curte a cadeira mesmo. Simples assim. Seja feliz com a cadeira. Mais alguma?